Alguém ajude essa garota, gritou uma testemunha que quebrou o silêncio da biblioteca Page do State College na Pensilvânia. Aquele homem viu Betsy Ardsman desabar no chão do corredor número 51 no dia 28 de novembro de 1969. Os livros que haviam caído sobre a jovem a deixaram praticamente soterrada e ficaram todos espalhados, cobrindo boa parte do corredor. Esse poderia ter sido apenas um acidente, se uma arma branca não tivesse perfurado seu peito antes de sua queda. Então, o que aconteceu com Betsy? É o que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos e agora eu também estou postando uns reels, então sempre tem conteúdo por lá. Então, dados os recados, vamos pro caso. Elizabeth Ruth Ardsman, conhecida por todos como Betsy, nasceu no dia 11 de julho de 1947 na pequena comunidade de Holanda, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Ela era a segunda de 4 filhos e cresceu em uma família de classe média, muito religiosa e conservadora. O pai dela, Richard, era um auditor fiscal do Tesouro do estado de Michigan e sua mãe, Esther, era dona de casa. Quando criança, Betsy mostrou um talento para arte e poesia. Já na adolescência, ela desenvolveu ideias um tanto liberais para sua época, além de demonstrar muita preocupação com as pessoas em situação de rua. Devido a isso, a jovem fez parte de várias campanhas da igreja para ajudar os menos favorecidos. Ela frequentou a Holland High School e teve um bom desempenho acadêmico, concluindo o ensino médio em 1965. Nesse mesmo ano, Betsy se matriculou no Hope College, pois pretendia se tornar médica. Porém, algum tempo depois, ela acabou desistindo dessa ideia e se matriculou na Universidade do Michigan, onde iria cursar artes e inglês. E nessa época, ela dividia um apartamento com outras 3 alunas. Já em seu último ano na faculdade, ela iniciou um relacionamento com um rapaz chamado David Wright, que era estudante de medicina. Esse teria sido o seu primeiro namorado e a relação deles durou 2 anos até o David se mudar para outro estado. E ela se formou naquela instituição no verão de 1969. Porém, a Betsy não queria parar de estudar e no mesmo ano resolveu começar uma pós-graduação na Penn State University, onde dividia um quarto com Sharon Brandt. E é aqui onde voltamos ao início desse vídeo. No dia 28 de novembro de 1969, Betsy precisava ir à biblioteca para terminar um trabalho de inglês e convidou a amiga para acompanhá-la. Ambas concordaram que depois que Betsy terminasse o trabalho, elas se encontrariam para ir ao cinema ver um filme juntas. A Betsy entrou na biblioteca e Sharon tomou uma direção oposta. Lá dentro, Betsy foi até o balcão e se aproximou do bibliotecário para perguntar onde poderia encontrar os livros que precisava. Seguindo as instruções, ela subiu ao 2º andar e foi em direção ao corredor número 51. Seus olhos começaram a inspecionar cada estante de livros à sua frente. O silêncio da biblioteca foi quebrado apenas pelo som de seus passos. A Betsy estava em um cenário onde alguém que planeja cometer um crime deve agir de forma rápida e silenciosa. E é nesse momento que a jovem cai sem vida no chão. Os alunos que estavam na biblioteca naquele momento não entendiam o que havia acontecido, mas todos olharam na direção do barulho, porque era bem estranho. Os funcionários do local também ficaram alertados e foram verificar o que havia acontecido. E quando o primeiro chegou no local, encontrou uma jovem de vestido vermelho caída no chão, soterrada por um monte de livros. É óbvio que quando ele viu aquela situação, a primeira coisa que passou em sua cabeça é que ela havia tentado se pendurar em uma das prateleiras e acabou caindo. Mas depois ele descobriu que não era isso. Era por volta das 16 horas e 55 minutos e o funcionário da biblioteca gritou pedindo ajuda. Uma jovem desmaiou no corredor número 51. Ela está inconsciente. Me ajudem. Logo em seguida, outras pessoas chegaram para ajudar a tirar os livros de cima dela. Tudo aconteceu em cerca de 10 minutos e, para o espanto de todos, Betsy começou a ter uma convulsão e, em seguida, ficou completamente imóvel. Depois disso, ela não acordou mais. Os paramédicos chegaram às 17 horas e 1 minuto, mas Betsy já estava sem pulso.
Mesmo assim, foram realizadas as manobras de reanimação e a levaram para o hospital. Mas às 17 horas e 19 minutos, um médico certificou a sua morte. As tentativas de reanimá-la foram em vão e as pessoas começaram a se questionar como que aquilo havia acontecido. Como a jovem de apenas 22 anos perde sua vida de maneira tão estranha. Foi aí que o médico que estava realizando as manobras de reanimação percebeu algo que ninguém havia notado. Havia sangue saindo do corpo dela. Ao notar o sangue, ele usou uma tesoura para cortar o vestido e o suéter da jovem, e aí ele notou que o que aconteceu não foi um mero acidente, mas sim um assassinato. Uma arma branca havia perfurado seu peito esquerdo, uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros. A arma havia penetrado a artéria pulmonar e isso fez com que a maior parte de seu sangue fosse desviada para os pulmões, a impedindo de gritar e morrendo rapidamente com os pulmões cheios de sangue. Ou o criminoso deu muita sorte, ou ele sabia exatamente o que estava fazendo, já que qualquer grito da vítima o faria ser pego. Além da habilidade ou sorte do criminoso, Betsy estava vestindo um suéter branco de algodão e um vestido vermelho por cima. Os tecidos absorveram boa parte do líquido que saía de sua ferida, e isso impedia que fosse visível num primeiro momento. Porém, ninguém conseguia explicar como alguém poderia ter agido dentro de uma biblioteca lotada de estudantes e completamente silenciosa. O corredor 51 agora era uma cena de crime e, portanto, devia haver alguma evidência. Segundo os especialistas, o crime aconteceu em algum momento entre as 16 horas e 45 minutos e as 16 horas e 55 minutos. Então, será que os funcionários e alunos haviam notado o assassino da garota? Enquanto todos corriam para ajudar Betsy, alguém saiu da biblioteca? Se sim, quem? Essas eram perguntas muito difíceis de serem respondidas, até porque pouco tempo depois do crime ter acontecido, o corredor 51 já havia sido completamente limpo e os livros que estavam caídos no chão foram recolocados em seus lugares nas prateleiras. Então qualquer evidência que pudesse estar na cena do crime já havia sido contaminada. Além disso, várias pessoas circularam pelo local, curiosos pelo que havia acontecido, e outras pessoas também que não sabiam o que havia ocorrido e só estavam procurando livros. Então tudo aquilo dificultava e muito a investigação. E outra coisa também que deve ser observada é que naquela época não existia o teste de DNA, mas os investigadores iriam lutar até o fim para tentar resolver o caso. A polícia usou luz ultravioleta na cena do crime para tentar detectar fluidos corporais. O objetivo principal era descobrir se algum vestígio do sangue de Betsy poderia ter se espalhado pelo corredor. Mas o que as luzes revelaram foi uma cena cheia de evidências que seriam inúteis. Centenas de manchas de sêmen foram encontradas, mas tudo isso tinha uma explicação plausível. Acontece que alguns alunos guardavam revistas pornográficas entre os livros e usavam aquele corredor para marcar encontros uns com os outros. Essa informação foi relevante para a investigação e para o desenvolvimento de uma teoria que ganharia força mais tarde. Foi teorizado que a Betsy chegou no corredor para pegar um livro e encontrou um casal tendo relações sexuais, e com medo de serem expulsos da faculdade caso a Betsy contasse o que havia visto, eles teriam tirado a vida dela. Mas como eu disse, isso foi apenas uma teoria. Inclusive, em uma das cadeiras que estava ali no corredor, os investigadores encontraram uma revista homossexual e outra heterossexual. E os poucos alunos que falaram sobre o ocorrido disseram que aquele corredor era sim muito usado para encontros entre alunos, para que eles pudessem se relacionar, já que era um local mais afastado, calmo e escuro. Então, somando os fatos de que os testes de DNA não existiam, haviam muitas evidências biológicas que poderiam ser de qualquer um e a cena do crime havia sido muito alterada, os investigadores ficaram perdidos sem saber o que fazer. O assassinato de Betsy Ardsman foi um choque para os estudantes e trabalhadores do campus. Era preciso tentar dar uma resposta a esse acontecimento porque se não o fizessem, o pânico e a incerteza tomaria conta de todos. Afinal de contas, aquele crime teria sido um evento isolado ou havia um maníaco à solta. Isso era uma questão que circulava na mente de todos. Um dos primeiros passos da investigação foi tentar encontrar uma motivação para alguém tirar a vida da Betsy em um cenário tão inusitado quanto uma biblioteca. E a sua persistência acabou dando frutos.
Entre tantas evidências biológicas, os investigadores encontraram uma leve projeção de sangue que eles constataram como tendo sido da ferida da Betsy. E com isso eles conseguiram levantar a hipótese de que ou o criminoso a atacou muito rapidamente ou ela o conhecia e o deixou se aproximar. Essa era uma questão que tinha que ser muito bem analisada, porque se a Betsy conhecia o criminoso, os investigadores teriam menos suspeitos para investigar, pois aí eles teriam que analisar somente as pessoas que estavam em sua bolha social. Porém, se o criminoso não a conhecia e a atacou aleatoriamente, isso complicava muito, porque poderia ser literalmente qualquer pessoa. Os agentes que investigavam o crime se multiplicavam à medida que o caso se tornava cada vez mais complexo. Os investigadores começaram a trabalhar para tentar descobrir quais pessoas pisaram no chão daquela biblioteca e assim criar um grupo de possíveis testemunhas para que lançassem alguma luz sobre o caso. Mike Summers, o agente que estava gerenciando o trabalho da cena do crime em busca de provas, continuou relacionando possíveis evidências perdidas ou contaminadas. Os zeladores que receberam ordens para limpar e arrumar a cena do crime só se concentraram no corredor 51. No entanto, o criminoso teve que fugir por algum lugar e, por esse motivo, os investigadores realizaram uma exaustiva inspeção em toda a biblioteca e acabaram encontrando algumas evidências. Vestígios de sangue foram encontrados nas escadas que levavam ao nível 3 da biblioteca. Graças a isso, eles conseguiram estabelecer uma rota de fuga para o criminoso. Porém, seria necessário ter testemunhas oculares que contassem o que tinham visto e, sobretudo, se haviam percebido comportamentos ou atitudes suspeitas por parte de alguém que estava na biblioteca no momento do ataque. E as investigações que foram realizadas para tentar encontrar a arma do crime não deram em nada. O departamento de polícia chegou até a oferecer uma recompensa de $25 mil para qualquer pessoa que desse uma pista que pudesse os ajudar a resolver o caso da Betsy, mas isso foi em vão porque cerca de 400 pessoas haviam passado por aquela biblioteca. No entanto, reduzindo esse tempo para o momento em que o crime pode ter ocorrido, entre as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas, cerca de 90 pessoas estavam ou passaram pela biblioteca. Então diminuía o número de suspeitos, mas ainda continuava sendo uma quantidade muito grande. E essas eram apenas as pessoas que foram notadas, tirando aquelas que podem ter passado despercebidas. 2 testemunhas apareceram e foram até a polícia para relatar que viram uma pessoa correndo pelos corredores da biblioteca no momento do crime. De acordo com suas declarações, o suspeito fugiu enquanto dezenas de pessoas se amontoavam para ajudar Betsy em seus momentos finais. Ambas as testemunhas conseguiram fornecer algumas descrições físicas e a polícia conseguiu fazer um retrato falado do possível assassino. Depois disso, um escultor de 40 anos chamado William Spencer foi apontado como o primeiro suspeito. Após um intenso interrogatório, William confessou o crime alegando que havia se apaixonado por Betsy depois de ela ter pousado nua para ele, para que pudesse fazer um trabalho de escultura. Porém, rapidamente a sua confissão foi descartada. Primeiro, os detetives descobriram que William sequer estava no campus naquele dia. Ele e sua esposa tinham se mudado há apenas uma semana e seus colegas também disseram que nunca o viram conversando com Betsy em lugar nenhum. A sua esposa também relatou que ele sofria de problemas de saúde mental. Além disso, no dia seguinte à sua confissão, William disse ter se enganado, que na verdade estava na biblioteca no momento do crime e que viu o assassino de Betsy, que usava um sobretudo preto e óculos escuros. Algo que foi refutado por todas as outras testemunhas, até porque uma pessoa assim chamaria muita atenção. Além de sua confissão, os policiais também não conseguiram encontrar nenhuma evidência que o ligasse ao crime e ele foi descartado. Outro possível assassino apontado por algumas testemunhas era Larry Mauer, colega de classe de Betsy. Uma das testemunhas afirmou tê-lo visto correndo naquele dia, porém ele e Betsy se conheciam há apenas algumas semanas e não foi possível verificar se eles tinham alguma diferença entre eles e se havia razão suficiente para Larry acabar com a vida dela. Além disso, suas características físicas eram radicalmente opostas ao que afirmavam as testemunhas no retrato falado. O rapaz era loiro, de estatura mediana e não usava óculos, um aspecto muito diferente do que os investigadores buscavam. Apesar dos esforços da Polícia Estadual da Pensilvânia, o caso acabou esfriando gradualmente. À medida que os esforços dos policiais não davam em nada, eles desanimaram. Mesmo após ter se passado cerca de meio século, esse caso ainda está aberto e a polícia procura pistas até os dias de hoje. Mas nesse meio tempo,
um forte suspeito apareceu. No ano de 2005, o escritor Derek Sherwood e o jornalista investigativo David D. Koch publicaram uma sequência de livros com foco no assassinato de Betsy. Ambos os autores acreditam fortemente que o verdadeiro culpado pelo crime era um homem chamado Richard Heffer, com laços sociais um tanto questionáveis e tendo sido acusado em 1975 de abusar de 2 menores. Richard tinha 25 anos na época do crime, era estudante de geologia e professor da Betsy. Segundo relatos, ele tentou manter relacionamentos com mulheres para esconder sua homossexualidade, que naquela época era considerado um enorme tabu social. Isso o levou a tentar convencer várias mulheres a manter um relacionamento de fachada com ele. Seus esforços desesperados de se mostrar hétero só pioraram a situação e isso aumentava a sua frustração. Ele tinha episódios de raiva e o fato de morar muito perto de Betsy aumentava ainda mais as suspeitas sobre ele. Além disso, sabia-se que os dois mantinham uma espécie de amizade colorida e que Betsy havia dito que não queria mais vê-lo pouco antes de ter sua vida ceifada. Seguindo o mesmo modus operandi de outras mulheres, o Richard teria visitado o apartamento da Betsy em várias ocasiões, e essa informação foi confirmada por Sharon Brandt, a melhor amiga dela. Além disso, o esboço da polícia tinha uma notável semelhança com Richard. Estranhamente, após o crime, ele trancou seu curso e passou 2 anos sem ir à faculdade. Após a repercussão dos livros, a polícia tentou entrar em contato com ele, porém o homem já havia morrido em março de 2002. Segundo seus familiares, Richard morreu em um banheiro do hospital depois de uma hemorragia interna que fez com que muito sangue se acumulasse em seus pulmões. Quando passou mal e caiu no chão, Richard não conseguia gritar ou pedir ajuda, morrendo sozinho no chão de um banheiro, falecendo quase que da mesma forma que Betsy Ardsman. Olha, eu não sei pra vocês, mas pra mim isso tem muita cara de karma, até porque ele faleceu sem poder gritar, pedir ajuda, já que seus pulmões estavam cheios de sangue, e a Betsy faleceu também sufocando com o próprio sangue. E levantando ainda mais suspeitas sobre o Richard, no ano de 2009, algumas conversas privadas dele vieram à tona, e quem falou tudo foi um sobrinho do homem. Ele disse que no ano de 1975, Richard teria ligado para sua mãe e contou o que havia feito. Esse sobrinho falou que ouviu a mulher dizer o seguinte: "Meu filho, você matou aquela garota e agora está me matando." Devido à época em que o crime ocorreu e às circunstâncias que o envolveram, poderíamos dizer que muitos fatores necessários se juntaram para que esse estranho caso acontecesse e fosse adicionado a uma longa lista de casos arquivados. Infelizmente não tem como confirmar nada disso, já que na época não havia o teste de DNA e eles provavelmente não recolheram nenhuma amostra útil na cena do crime, né? Porque, como eu falei, haviam várias amostras biológicas de várias pessoas diferentes. Então é muito complicado dizer com certeza qualquer coisa sobre esse caso, e temos que notar que vários fatores acabaram fazendo com que esse crime entrasse em uma lista de casos que provavelmente nunca vão ser resolvidos. E mesmo que o Richard seja considerado culpado, ele viveu a vida dele inteira e faleceu sem ser responsabilizado por nada. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais do que acontece. Eu gostaria que vocês deixassem aí um comentário dizendo qual é a sua opinião sobre o caso, se você acha que de fato foi o Richard que ceifou a vida da Betsy, ou se pode ter sido outra pessoa. Deixa aí a sua opinião, porque ela é muito importante e, como vocês sabem, eu leio todos os comentários e tento responder todo mundo. Às vezes não dá, mas eu tento. Então é isso, se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais e apoie-se. Vai você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!